Facebook, a gente está abrindo a nova live aqui para os irmãos do Instagram. Aguardem só mais um momentinho. Só enquanto os nossos irmãos rapidamente retornam aqui para a nossa live pelo Instagram. Só mais um pouquinho. Os irmãos já estão voltando. Os irmãos que já chegaram, eu peço que abram as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, capítulo 1. Repetindo aqui o texto, Colossenses 1. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Do verso 9 ao 14. Mais uma vez, Colossenses 1, do verso 9 ao 14. Vamos então para a leitura da palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viveres de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Feche seus olhos. Nós imploramos que o Senhor fale conosco. Pedimos, meu Deus, que o Senhor seja condescendente mais uma vez e nos dê das preciosas lições da Tua palavra. Que o Senhor nos instrua, nos faça crescermos no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós precisamos compreendê-lo, nós precisamos conhecê-lo. Graças ao Senhor que nos deu sua revelação especial, que nos deu tua palavra inspirada, e assim o Senhor nos apresenta como que nós podemos ser salvos, como que somos tão pecadores e miseráveis, mas ao mesmo tempo agraciados pelo Senhor por nos ter dado Cristo. Nos ajuda, meu Deus, a compreender esse bem tão precioso, incomparável, inigualável, que é o Senhor Jesus em nós, como diz o próprio apóstolo Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Nos ajuda a compreendê-lo, a conhecê-lo e a ficarmos cada vez mais maravilhados com a grandeza do nosso Senhor Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, no nome dele. Amém. Muito bem. Meus irmãos, nós temos aqui a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses.
Nós temos uma igreja que não foi fundada pelo trabalho do apóstolo Paulo. Ele não é o fundador dessa igreja. Ele provavelmente nem chegou a conhecê-los. Não há nenhum registro no livro dos Atos dos Apóstolos, nas viagens missionárias narradas por Lucas ali, em que o apóstolo Paulo tenha passado por Colossos. Ele não passou por ali, mas ele, numa condição já de preso na capital do Império Romano, ele é visitado por um cidadão daquela cidade, talvez alguém a quem o próprio apóstolo Paulo tenha evangelizado, tenha discipulado, e esse tal se chama Epáfras. Paulo, no capítulo 1, nos versos anteriores, ele vai nos dar essa informação de que Epáfras é o pastor daquela igreja, ele é o fiel ministro de Cristo ali no meio daqueles irmãos. E no que diz respeito ao relacionamento de Paulo com este homem, Paulo chama de amado conservo. Então é muito provável que Epáfras tenha servido Paulo em alguma outra atividade, em algum outro trabalho, e que agora Epáfras, ele prega o evangelho na cidade de Colossos, e ali nasce uma igreja edificada no meio dos escombros daquele paganismo. Colossos era uma cidade grega, ficava na região da Ásia Menor, numa região chamada Vale do Rio Lico, próxima de duas outras grandes cidades, que é a cidade de Laodiceia e Hierápolis, formando uma acrópole de cidades e de pessoas, na qual Colossos era uma das menores. Ela tinha 60 anos antes de Cristo sofrido por um terremoto. Ela foi às ruínas, mas ela foi reconstruída, mas reconstruída agora em tamanho menor. Mas ainda era uma grande cidade, uma belíssima cidade, uma cidade onde o paganismo aflorava ali. Comentaristas bíblicos e estudiosos da cultura e da religião daquela época e da sociedade grega apontam que em Colossos havia adoração de mais de 1000 divindades. Mas o evangelho foi pregado ali, e ali nasce uma igreja, ali nasce um povo que é arrancado do paganismo. É um povo agora, como a própria saudação do apóstolo Paulo, Paulo chama de santos e fiéis irmãos em Cristo. Então Paulo identifica esses irmãos que outrora eram ligados ao paganismo, e eles agora os identifica como irmãos fiéis e santos em Cristo Jesus. Isso prova que eles creram no Senhor, foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus e foram arrancados do paganismo e eram agora considerados santos. E isso mostra claramente que o conceito de santidade, de santificação, que o apóstolo Paulo tinha em mente era completamente diferente dessa visão de pessoas beatificadas, canonizadas pela instituição, pela igreja. Mas o próprio Paulo nem conhecia essas pessoas. Mas o simples fato delas terem recebido Cristo pelo Evangelho era o suficiente para Paulo olhar para elas com todo carinho e chamá-los de fiéis irmãos em Cristo e santos, santificados. Ao mesmo tempo, Paulo ora com gratidão a Deus por tudo que aconteceu na vida daquela igreja. Ele diz no verso 3, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então Paulo dá graças a Deus, e ele dá graças porque o Evangelho foi pregado ali e eles estavam frutificando em toda boa obra. Paulo dá graças a Deus porque eles abandonaram a falsa esperança do paganismo e abraçaram a verdadeira esperança, que é Cristo Jesus em nós, a esperança da glória. Paulo é grato a Deus porque eles preservavam as principais características de uma igreja autêntica, que é a fé, a esperança e o amor. Essa tríade sempre foi o sinal de uma igreja verdadeira, uma igreja que ela, ao mesmo tempo que ela se desenvolve em fé, ela se desenvolve em esperança e ela se
amor. Obviamente, tudo pautado na verdade do Evangelho e na graça do nosso Senhor Jesus. Então havia esses sinais na vida daqueles crentes. E é interessante porque, por mais que Paulo ore com gratidão a Deus, porque eles creram no Evangelho e davam sinais de uma verdadeira conversão, Paulo não está satisfeito que eles fiquem, em certo sentido, em algum nível de vida cristã, de conhecimento. Paulo é grato porque eles têm um certo nível de conhecimento. Paulo é grato porque eles produzem frutos, como ele diz no verso 6. Ele é grato porque a palavra da verdade do Evangelho foi anunciada lá a eles e eles creram. Paulo é grato porque eles foram instruídos por Epáfras. Mas há um paralelo entre a primeira oração de Paulo e a segunda oração do apóstolo Paulo, que vai do verso 9 ao verso 12. Olha aí para a sua Bíblia e você vai ver alguns paralelos que vão nos dar uma ideia do que Paulo quer na vida daquela igreja. Olha aí. Paulo dá graças a Deus. No verso 3, ele diz: damos sempre graças a Deus. No verso 12, Paulo continua dando graças a Deus. Olha o verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos. Paulo ora por eles. Olha o verso 3. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Mas olha o verso 9. Ele diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos quem? Epáfras, não cessamos de orar por vós. Olha o verso 6. Paulo vai identificar que eles produzem frutos. Ele diz, falando a respeito do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós. Mas olha o verso 10. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Paulo é grato a Deus também porque eles entenderam, compreenderam, discerniram a verdade do Evangelho. Ou seja, eles receberam o conteúdo do Evangelho e aprenderam. E Paulo é grato por isso. Ele vai dizer no verso 6 ainda: desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Mas olha o verso 9. Ele diz: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que Paulo quer dizer aqui, no primeiro momento em que ele ora, agradecendo porque eles têm alguns sinais de que são verdadeiros cristãos, mas quando ele ora de novo, parece que ele não está muito satisfeito em que eles tenham um certo conhecimento de Cristo, mas Paulo ora para que eles transbordem. Paulo, na primeira oração, agradece por eles darem frutos, mas no segundo momento, Paulo ora para que eles continuem crescendo nesses frutos. No primeiro momento, Paulo agradece a Deus porque eles dão sinais de esperança, de fé e de amor, mas no segundo momento, Paulo ora pedindo que eles transbordem, que eles sejam preenchidos de uma forma tal que eles não sejam deficientes na maneira como compreendem o Evangelho, na maneira também como dão frutos desse verdadeiro Evangelho. E por que que os colossenses, eles não deveriam ficar satisfeitos com um certo ponto de conhecimento de Cristo Jesus, um certo ponto em que eles deram frutos desse arrependimento? Por que que o apóstolo Paulo os exorta a continuar crescendo, ora por eles para que eles cresçam mais? Por que que Paulo quer tanto, exige tanto da igreja de Colossos? Porque havia um problema na igreja de Colossos. A igreja tinha sido invadida por heresias, por caminhos alternativos de espiritualidade, que eu venho tanto falando na igreja de Cajazeiras. Por que que essa exortação de Paulo a crescer, a estar sempre cheio, é tão importante para nós?
Porque assim como na igreja de Colossos entraram falsos mestres, entraram aqueles que ensinaram caminhos alternativos de espiritualidade, uma de maneira legalista, através de regras religiosas, outra de uma maneira espiritualista, e não espiritual, mas espiritualista, apontando outro caminho de espiritualidade a partir de um misticismo, outro grupo que defendia talvez uma vida ascética, uma vida privada, uma vida excluída do mundo, quase uma vida monástica. Paulo vai dizer, olha, nenhum caminho desses está correto, mas é Cristo Jesus. É por isso que Paulo ora ao Senhor, Paulo intercede, e Paulo também exorta aquela igreja a se aprofundar em Cristo, a não ficar satisfeita com umas migalhinhas de compreensão do Evangelho. É por isso que Paulo o tempo todo instiga essa igreja a crescer. Ele o tempo todo estimula essa igreja a permanecer crescendo, a permanecer com seu tanque de fé e de compreensão das verdades do Senhor Jesus, sempre cheio, transbordando, para que o fato de o tanque estar meio cheio ou vazio não venha alguém e aponte outros caminhos e você seja então enfraquecido nas suas compreensões acerca da verdade do Evangelho. Por isso então que eu queria convidar os irmãos, depois dessa elucidação, refletirmos o seguinte tema: Jesus é suficiente para vivermos para a glória de Deus. Depois nós vamos fazer algumas aplicações no final, tá bom? Mas por enquanto nós vamos tentar explicar o que Paulo quer nesses versículos, do verso 9 ao 14. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, eu peço que os irmãos atentem aí para o versículo 9. Paulo diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O que é que Paulo quer, em primeiro lugar, ensinar para aquela igreja que estava sendo invadida por heresias, e heresias que, intelectualmente, nas suas compreensões, os afastava de Cristo, que parecia muito espiritual, mas se te afasta de Cristo, se te faz compreender um Cristo menor, não suficiente para que a graça de Deus seja operante em sua vida, há sérios riscos de você ter sido seduzido por caminhos de espiritualidade alternativos, mas que te desviaram de um relacionamento mais aprofundado de conhecimento do nosso Senhor Jesus. A primeira coisa que Paulo faz aqui é mostrar para a igreja de Colossos que Jesus é suficiente para se ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Atente que a tônica de Paulo é sempre no uso de palavras grandiosas, transborde, pleno, plenitude, um transbordamento, uma plenitude. Paulo está dizendo para os para os Colossenses o seguinte: meus irmãos, vocês precisam olhar para Cristo e compreender que nele está toda a fonte suficiente de conhecimento da vontade de Deus. É interessante que esses crentes eles ficavam encurralados na parede, tentando sobreviver, tentando resguardar a fé, tal qual foi ensinada por Epáfras, e muito bem ensinada. Paulo elogia isso, Paulo endossa a mensagem pregada por Epáfras naquela cidade, mas eles ficavam agora encurralados na parede, e de um lado, líderes oferecendo caminhos de espiritualidade diferentes. A igreja estava dividida nas suas compreensões teológicas. Engraçado que para sanar, para solucionar, enquanto eles ficavam, então, qual é a vontade de Deus?
O que é que Deus quer? Ele quer que eu, além de me valer de Cristo, eu me valha também dos rituais, das cerimônias da lei mosaica. Ou eu vou me valer de Cristo, mas eu vou me valer também de elementos místicos desses quais nós já fomos arrancados, nós já saímos do paganismo místico. Mas a gente está agora na igreja cristã, estamos aqui na igreja cristã e tem pessoas nos incentivando a enxergar um tipo de cristianismo místico também. Então, que negócio é esse? Nós estamos em dúvidas, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. E, meus irmãos, como não é estranho para nós a dúvida dos colossenses. Como que na igreja dos nossos dias nós temos também uma igreja em dúvidas em relação à vontade de Deus e as mais absurdas explicações de onde encontrar essa vontade. Tem pessoas que dizem que Deus vai revelar a sua vontade de uma maneira extraordinária, mas a partir do pregador tal. Há aqueles que dizem que Deus vai revelar a sua vontade, mas só se você estiver num lugar X, em cima do monte, em algum lugar sagrado, em algum lugar especial, em algum lugar onde o poder de Deus se manifesta. E na verdade, Paulo está fugindo desses excessos e ele está dizendo, olha, meus irmãos, para vocês saberem a vontade de Deus, para vocês permanecerem nele, em plenitude de frutos e de conhecimento acerca do nosso Senhor Jesus, você tem em Jesus toda a suficiência para isso. Pensando sobre a vontade de Deus citada por Paulo aqui, os teólogos sistemáticos, eles dividem a vontade de Deus em dois aspectos. Um chamado de vontade decretiva, que é aquela vontade de Deus onde ele declara e as coisas acontecem, é decreto. Deus disse haja luz, a luz veio a existir. Então é vontade de Deus que as coisas aconteçam, é vontade de Deus que nós estejamos passando por esse momento de pandemia. Isso é vontade decretiva. Agora existe um outro aspecto da vontade de Deus que é chamado de vontade preceptiva. Ou seja, Deus nos dá seus preceitos, Deus dá a sua palavra. Onde é que estão os preceitos de Deus que devem direcionar, conduzir a vida do povo de Deus? É a sua palavra revelada, é a sua escritura. Nós temos os decretos de Deus, os preceitos de Deus, e a vontade de Deus é que nós obedeçamos esses preceitos. Então, nada de pontos místicos aqui que o apóstolo Paulo aponta para que esses crentes eles tenham conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus para o apóstolo Paulo não é aquela coisa de eu vou fazer fila aqui, porque chegou um profeta novo na cidade, ele vai dizer qual é a vontade de Deus para a minha vida. Não, o que Paulo diz para os colossenses é, meus irmãos, vocês têm em Cristo, tudo o que vocês precisam para transbordar de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então nós temos em Cristo. Enquanto os colossenses ficavam em dúvidas, será que esse grupo tem razão? Será que eu tenho que me valer de Cristo? Mas será que eu, mesmo sendo um gentil, eu tenho que circuncidar? Porque se eu não fizer isso, a graça de Deus não vai ser operante, atuante na minha vida. Eu não vou ter poder sobrenatural, poder espiritual. E aí tem aquele outro grupo que talvez estivesse sendo tentado a pensar o seguinte: será que eu me valho apenas de Cristo? Mas será que se eu também incluir alguns elementos místicos, supersticiosos? Será que se eu também fizer algum tipo de adoração a seres sobrenaturais, como adoração aos anjos, como o próprio apóstolo Paulo vai denunciar isso no capítulo 2, no verso 16 ao 19. Ele vai criticar todos esses caminhos de espiritualidade alternativos e vai dizer, olha, o que nós temos na verdade de concreto, que pode nos fazer transbordar e estarmos em plenitude do conhecimento da vontade de Deus, é Cristo Jesus. É conhecendo o nosso Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, primeiro de tudo, Paulo vai dizer, olha, Jesus é suficiente para se ter
plenitude do conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, conhecimento dessa vontade e todo entendimento espiritual. Nós já temos em Jesus. É só se aprofundar nele. Segundo, nos versículos 10 e 11, Paulo vai continuar instruindo os colossenses para eles olharem para Cristo, continuarem olhando para Cristo. Ele diz: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Muito bem. Segundo ponto, segunda lição que o apóstolo Paulo nos ensina nos versículos 10 e 11, é que Jesus ele não é suficiente apenas para termos pleno conhecimento da vontade de Deus, para termos conhecimento de tudo que Deus quis que nós conhecêssemos sobre Ele mesmo, sobre nós e sobre como que nós podemos, mesmo pecadores, termos o perdão dos nossos pecados, vida eterna e vivermos de uma maneira santa. Paulo vai dizer em segundo lugar que Jesus é suficiente para vivermos para o inteiro agrado de Deus. Veja que coisa tão atual para a igreja dos nossos dias. Uma igreja que, para ser santa, em muitos círculos evangélicos, é necessário essa somatória da obra redentora de Cristo, mas com um monte de rituais. Não corta o cabelo, não coloca o batom, não veste a calça, no caso das mulheres, usa a saia longa lá nos calcanhares, uma fé pautada em 3 coques, né? Coquinho aqui, coquinho aqui, coquinho aqui. Não pode fazer nenhum tipo de recurso, fazer nenhum uso de recurso estético, porque isso não parece espiritual. Espiritual é a gente permanecer dentro de um padrão de rigor, de cerimônias, um padrão rigoroso de elementos religiosos. Paulo está fugindo disso. Ele diz: olha, vocês têm em Cristo Jesus tudo o que vocês precisam para viverem, e na palavra de Paulo, para o inteiro, versículo 10, agrado. Viver de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado. E para aqueles outros que apontam, geralmente no nosso movimento evangélico brasileiro, há uma soma desses elementos. Aqui em Colossos eles eram tentados a optar por um ou por outro. Na igreja evangélica brasileira nós temos uma confusão dessas alternativas de espiritualidade. Ao mesmo tempo que os crentes são religiosos no sentido cerimonial, ritualista, eles são também místicos. Ao mesmo tempo que eles têm que cumprir um ritual para serem santos, ir para o monte naquele dia exato, mas ao mesmo tempo ele tem que ser místico, porque o dia exato veio por uma revelação especial de um anjo que desceu e falou. Há uma somatória de misticismo com legalismo, para que a igreja cristã, a igreja evangélica brasileira, ela possa pensar em santidade. O apóstolo Paulo, vendo tudo isso acontecer no meio dos colossenses, esses caminhos de espiritualidade entrando em colisão com o próprio evangelho de Cristo, o que o apóstolo Paulo vai dizer o que ele vai fazer é ligar toda a obra redentora de Cristo, todo o resultado dela, que é santificação, o conhecimento necessário numa única pessoa, Cristo Jesus, e o que ele realizou. Então Paulo vai dizer para esses crentes que eles precisam olhar para Cristo, permanecer em Cristo, se aprofundar em Cristo, para transbordarem de pleno conhecimento da vontade de Cristo, e somente tendo esse pleno conhecimento da vontade de Cristo, esse entendimento espiritual, eles vão então viver de modo digno do Senhor.
Mas como é que eles tiveram esse entendimento? Como que eles, que eram paganos, eles tiveram esse contato com o cristianismo, com os pontos doutrinários da vida cristã, da fé cristã? Será que foi através de uma revelação? Será que foi um sonho, uma visão? Não. O que aconteceu lá foi algo simples. Um homem chamado Epáfras, com o Evangelho de Cristo Jesus, proclamando ali, foi o suficiente para aquela igreja nascer. E é interessante que para que essa igreja ande em santificação, em uma vida que seja coerente com o agrado do Senhor, com a vontade do Senhor, o conselho de Paulo é que eles permaneçam nesse Evangelho, se aprofundando nesse Evangelho. Olha o que ele diz no capítulo 2, nos versos 6 e 7. Ele diz: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, ou seja, ele está se referindo ao capítulo 1, quando o Evangelho foi pregado lá, então eles receberam Cristo Jesus o Senhor pelo Evangelho. Paulo diz assim: andai nele. Então está aqui o segredo para uma vida, para o inteiro agrado de Deus. É andar em Cristo Jesus o Senhor no Evangelho. É então em obediência a Cristo Jesus, com conhecimento do Evangelho, que nós vamos viver para o inteiro agrado e frutificaremos em toda boa obra e cresceremos nesse pleno conhecimento de Deus. Então está sempre unido aqui conhecimento de Deus no Evangelho a uma vida cristã íntegra, que dê frutos e que esteja em harmonia com a vontade do nosso Deus. Então, frutificar em toda boa obra e crescer no pleno conhecimento de Deus estão no mesmo patamar necessário que estão ligados ao Evangelho de Cristo Jesus. Eu creio no Evangelho, eu me aprofundo no Evangelho, então, obviamente, eu vou ter conhecimento de Cristo e eu vou viver para o agrado de Cristo e satisfazer sua vontade. Tá? O primeiro ponto, aliás, o segundo ponto é: Jesus é suficiente para vivermos para o inteiro agrado de Deus. E terceiro e último ponto da nossa mensagem dessa noite, peço que os irmãos atentem aí para os versos 12 ao 14. Paulo diz: dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e remissão dos pecados. O que Paulo vai nos ensinar agora, por terceiro, é que Jesus, ele que é suficiente para que nós tenhamos pleno conhecimento da vontade de Deus, que também é suficiente para vivermos para o inteiro agrado de Deus, ele é também suficiente para vivermos satisfeitos, com toda a alegria e ações de graças ao Pai, pelo que ele nos fez em Cristo Jesus. E qual é a base do apóstolo Paulo para a alegria e satisfação do cristão? A base é a obra redentora de Cristo Jesus. Ora, qual é a chave para o contentamento cristão? Para vivermos contentes, satisfeitos, alegres em Cristo? É olhar para Cristo e o que Ele fez. E o que Ele fez? Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, o que é que nós temos em Cristo Jesus? Nós temos a parte que nos cabe da herança dos santos da luz, que ele diz no verso 12, mas para que nós tivéssemos essa herança, e essa herança são os benefícios de Cristo, algo precisou acontecer. E o que aconteceu? Cristo morreu por nós, pecadores. Esse é o auge do Evangelho. É que aquele que encarnou e viveu uma vida o tempo todo santa, para que a sua santidade nos cobrisse, ao mesmo tempo ele morreu maldito numa cruz, para que nós tivéssemos a remissão dos nossos pecados, para que nós fôssemos redimidos daquela condição de escravidão do pecado, para que nós fôssemos arrancados daquela outrora condição de prisão,
no império das trevas e que agora participássemos do reino do Filho do seu amor. Então a terceira coisa que Paulo faz aqui é dizer, meus irmãos, olhem para Jesus, essa insatisfação de Jesus, essa insatisfação de vocês para terem uma vida santa, mas vocês procuram outros caminhos, para terem conhecimento, mas vocês procuram outros caminhos. Olhem para Jesus, entendam o que Ele fez e a grandeza de tudo isso, e vocês ficarão satisfeitos. E uma satisfação que não os torna inoperantes, mas uma satisfação que os torna produzindo frutos constantemente, produzindo frutos do reino de Deus. Meus irmãos, como Cristo, Jesus ele é maravilhoso. Como que sua obra ela é perfeita, ela é ampla, ela está completa e ela é suficiente para que nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus, para que nós andemos em santidade, frutificando em toda boa obra e para que nós vivamos satisfeitos com o que nós já temos em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Eu queria fazer algumas aplicações para nós que somos cristãos e estamos aqui no ano de 2020 vivendo um ano bem diferente, um ano estranho, um ano em que muitas vezes tenho me deparado e já me deparei comigo mesmo em murmúrios contra Deus, e a minha oração é que Deus me livre de murmurar contra o Senhor por esses dias, por termos já um primeiro semestre do ano passado, o ano já passou, aliás, o primeiro semestre do ano já passou, vem agora um segundo semestre de coisas que mudou, mas que nós necessitamos confiar no Senhor Jesus e saber que Ele tem as nossas vidas em suas mãos. Então, ao invés de murmurar, precisamos aprender a ser gratos. Então, quais são as aplicações que eu tenho, que eu trago aqui para as nossas vidas, que estamos enfrentando essa pandemia, mas que somos cristãos e que, independente de pandemia, nós precisamos continuar crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Então, primeira aplicação: sinta anseio por crescer. Sinta desejo constante por crescer. Crescer em conhecimento de Cristo Jesus, crescer em frutos desse evangelho atuante na sua vida, desse conhecimento do evangelho, desse conhecimento da obra redentora do Senhor Jesus. Então, sinta anseio por esse crescimento. É interessante que em outras passagens da Escritura, como por exemplo na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer que aqueles crentes, ele não podia lidar com eles como se eles fossem adultos ou maduros na fé. E Paulo chama de crianças, infantis. E é interessante que ninguém quer ser chamado de criança, ninguém quer ser chamado de infantil. Mas é interessante como nós vemos na igreja as pessoas estagnadas. Elas não leem mais a Bíblia, elas não oram mais, elas não frequentam mais os encontros que a igreja promove para o crescimento delas. Elas não se incomodam mais em ficar na superficialidade. Sabe o que a Escritura diz de você? Ela diz que você é uma criança, que você é infantil e que você precisa crescer em conhecimento de Cristo Jesus, em frutos desse conhecimento. É interessante que nós que somos pais, eu sou pai de uma menininha de 5 anos e daqui a pouco vem mais um bebezinho aí, o Benjamin. Mas é interessante que os pais, quando eles observam que os filhos não querem se alimentar, eles estão ali magrinhos, franzinos, e precisam crescer, e aí os pais tentam estimular as crianças, dizendo que você precisa comer para crescer, para ficar forte. Aqui Maria Alice é interessante, ela come, aí ela olha para a gente e diz assim: olha aqui papai, o meu músculo.
olha o meu músculo, eu cresci, eu comi o prato inteirinho, e olha como o meu braço está maior, olha como eu fiquei forte, olha como eu estou grande. Crianças têm o desejo de crescer. Agora, por que crente não tem o desejo de crescer? Tem alguma coisa errada aí. Então, se você não tem desejo de crescer em conhecimento de Cristo, em frutos dignos de Cristo Jesus, você está doente, você está enfermo espiritualmente, você precisa crescer. Em segundo lugar, segunda aplicação, conheça a Jesus, que foi o homem que agradou o Deus Pai em todo procedimento. É interessante que as pessoas querem ser santas diante de Deus, os crentes, né? Querem ser santos diante de Deus. Mas é interessante que eles querem fazer isso de todas as formas, menos conhecendo Cristo Jesus, que é o Deus que se fez homem, o Deus Filho que se fez homem, e como homem agradou o Pai em tudo. E a Escritura nos exorta a nos parecermos com Cristo, para agradarmos o Pai do nosso Senhor Jesus. E aí os crentes querem buscar isso através de revelações novas, através de profecias ou profetadas, através de lugares sagrados, através de legalismos, através de cuidado com isso, porque isso contamina, ao invés de olharem para Jesus e todo o seu proceder, e assim serem parecidos com aquele que agradou o Pai em absolutamente tudo. Terceira aplicação. Procure a Jesus nos meios que ele autenticou para que nós fôssemos enriquecidos com a sua graça, ou os chamados meios de graça, os meios pelos quais Cristo nos dá para que nós cresçamos. É interessante que Cristo nunca disse que a gente tinha que subir no monte para que nós tenhamos poder espiritual. Ele nunca disse que nós precisamos esperar que anjos venham na cabeceira de nossa cama para dizer o que nós temos que fazer. Mas Ele nos deu Sua palavra, a palavra inspirada por Deus. Ele, através de Cristo, que abre o caminho ao trono do Pai, nos estimula a orarmos. Então temos a palavra, temos a oração. Ele nos enxertou numa igreja, numa comunidade. Ele nos dá uma estrutura comunitária para crescermos, para aproveitarmos os espaços que a igreja estrutural nos oferece, para que cresçamos no conhecimento do Senhor Jesus e que amadureçamos para podermos frutificar em todos os lugares. Então Ele nos deu a palavra, nos deu a oração, nos deu a comunhão na igreja, onde ali Ele nos corrige, nos exorta, nos disciplina, e Ele nos deu também os sacramentos. Ele nos deu também 2 sacramentos, 2 ordenanças, uma para ilustrar, sinalizar, simbolizar que nós estamos no corpo dele, que é o batismo, e outro para nos alimentar durante todo o tempo que nós estivermos nesse corpo, que é a ceia do Senhor. Então, ao invés da igreja procurar Cristo na sua palavra, através da oração, na comunhão da igreja e nos sacramentos, que são os meios legítimos de encontrarmos Cristo e sua graça para o nosso crescimento e amadurecimento, a igreja tem substituído tudo isso por subjetividades. Por alguém que chega e diz: eu sonhei, eu tive uma visão, e você tem que proceder da seguinte maneira: eu tive uma nova revelação, e é assim que Deus está dizendo que você tem que se comportar. Quando na verdade Deus nos deu Sua palavra, estabeleceu um elo como nosso sumo sacerdote junto ao Pai, e que nós podemos então orar através de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, na certeza que as nossas orações chegam a Deus, porque estamos diante dele, por causa de Cristo que nos representa. Ao invés de aproveitarmos a escola dominical, ao invés de aproveitarmos os momentos que a igreja oferece de estudo da palavra, de estudo coerente, sincero da palavra de Deus, essa palavra transformadora na comunhão da igreja e na prática dos sacramentos,
A igreja simplesmente trocou toda a objetividade desses elementos pela subjetividade de qualquer um que chega e diz que tem alguma coisa espiritual para você. Quer se aproximar de Jesus? Quer ter comunhão com Ele? Você que é um cristão, você não vai encontrar outras fontes que não sejam a palavra, a oração, a comunhão e os sacramentos. Essas são as fontes confiáveis. E última aplicação. Conheça o que Cristo já fez. Conheça. E com isso, você deve ficar satisfeito. Satisfeito com o que Cristo já fez, satisfeito com o que Ele já realizou em nossas vidas e por nós. Porque já temos em Cristo a remissão dos pecados. Porque já temos em Cristo a herança dos santos da luz. Porque já temos em Cristo o ingresso no reino do Filho do seu amor. Porque já temos em Cristo a remissão ou a redenção dos pecados. Já temos nele. Ele é a nossa riqueza. Ele, por aquilo que Ele realizou, nos torna plenos. Então conheça o que Cristo já fez por você e fique satisfeito. Que nessa pandemia, ao invés de pensar nas coisas que você perdeu e se desesperar por isso, e murmurar contra Deus, e se desesperar, e buscar a falsa religião que quer decretar o que Deus tem que fazer, ao invés disso, esteja contente. Ao invés de murmúrio, troque isso, sabe pelo quê? Olha o que Paulo diz, no final do versículo 11, com alegria e dando graças ao Pai, que nos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ao invés de murmúrio, alegria pelo que Cristo já fez por você. Ao invés de reclamação, ações de graças pelo que Cristo já fez por você. Ao invés de volta com Deus e com todos pelo que está acontecendo no mundo, entenda que Ele já libertou você do império das trevas e já transportou você para o reino do Filho do seu amor. Você já é amado por Deus em Cristo Jesus. E isso deve nos deixar satisfeitos. Termos a própria palavra inspirada por Deus, dizendo para os crentes que eles em Cristo Jesus são santos na luz. Que eles, os crentes em Cristo Jesus, eles fazem parte do reino do Filho do seu amor, onde Ele compartilha esse amor que Ele tem pelo seu Filho com aqueles outros que são filhos agora enxertados em Cristo. Nós somos amados por Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, uma vez que estamos no nosso Senhor. Então fique satisfeito com isso, meu irmão. Fique satisfeito. Pare de reclamar, de murmurar da pandemia. Aproveite para conhecer a Cristo na sua palavra e a ficar satisfeito com isso, a cada descoberta da grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Nós vamos orar. Eu não sei quanto tempo nós ainda temos, senão a gente vai tentar cantar o hino que a irmã Mônica pediu, o hino 105. A gente vai orar e vamos cantar. Se a live cair aqui, é porque o tempo já deu. Nós vamos orar, depois a gente vai tentar cantar aqui o hino 105, a certeza do crente. Pai Santo, nós te damos graças pelo que o Senhor já fez por nós em Cristo Jesus. O Senhor nos deu Cristo, nós já temos toda a plenitude. O Senhor já nos deu Cristo, que realizou uma obra poderosa, que nos redime dos nossos pecados e que nos transporta para o reino do Filho do seu amor, que nos garante a herança dos santos na luz. Que em Cristo Jesus nós já temos toda a suficiência para termos pleno conhecimento do nosso Deus, daquilo que Deus quer que conheçamos. E também para vivermos do modo como o Senhor quer que vivamos, frutificando em toda boa obra para o teu inteiro agrado. Nos ajuda, Senhor, a termos os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. E que os nossos olhos não se desviem, não sejam seduzidos por nenhum outro caminho de espiritualidade. Nós só temos Cristo.
que andemos nele, porque ele é supremo e ele é suficiente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos tentar cantar o hino 105, certeza do crente. Vamos lá. Vou tentar achar o tom aqui, tá? Tá no improviso. Tentando achar o tom aqui, viu, gente? Desculpa aqui, mas não sei. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atrai em convicção real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Tem mais uma estrofe, né? Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém, meus irmãos. Deus abençoe os amados. Uma ótima semana que se inicia e que Deus nos livre de todo mal e cresçam no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém? Grande abraço. Foi muito bom ter vocês aqui.